Olhamos para o Estado da Nação com uma dupla aqui no Jornal 2, a estreia de Cancela Moura do lado do PSD. Boa noite, bem-vindo. E Manuel Pizarro, já um dos tradicionais no nosso painel de duplas. Cancela, começo por si. Olhamos para este debate. Hoje foi impressão minha, ou a esquerda estava mais morna e a direita não conseguiu arranjar argumentos que tirassem o rosto de felicidade de António Costa ao chegar ao final deste momento? Não, eu penso que não se deve ver um debate sobre o Estado da Nação, às vezes com a ligeireza ou com aquelas imagens até que alguns deputados costumam utilizar para classificar o estado em que nós nos encontramos. Acho que deve ser um debate sério e aquilo que eu reparo é que existe um grande esforço por parte do Governo de manter ao seu lado os partidos da esquerda, o que vai ser difícil, o que tem sido difícil, sobretudo até porque o ministro, que é o ideólogo do Governo, Santos Silva, acabou até por meter a pata na poça e dizer ou fazer uma declaração muito contraditória, mas que no fundo revela o estado de espírito que eu acho que o Partido Socialista tem neste momento. Há, de facto, divergências e poderá, eventualmente, o cimento agregador daquela geringonça, julgo que já está a desagregar e, portanto, é natural que existam estas contradições entre o próprio Primeiro-Ministro e outros membros do Governo. Manuel Pizarro, boa noite. Boa noite. Olhando para a sondagem que o Expresso acaba de publicar, com o PS à beira da maioria absoluta, este afastar da esquerda que tem suportado o Governo pode acentuar-se? Eu acho que não. Nós temos que avaliar as declarações na sua globalidade. Eu percebo, é normal que haja leituras sobre as declarações, mas a verdade é que António Costa, ontem e hoje, uma vez mais, disse aquilo que parece evidente para todos. Se uma determinada solução política, como esta que está a ser empreendida, é boa para os portugueses e é boa para o país, não há nenhuma razão para imaginar uma outra solução política. Qual é a vantagem? Mas temos ouvido o discurso. Em Portugal, o confronto político que é mais lógico, que é mais evidente, é o confronto entre a direita e a esquerda. É verdade que noutras épocas parecia que as posições do PSD e as posições do PS estavam mais próximas. Mas nós ainda hoje vimos no Parlamento, uma vez mais, um PSD trauliteiro, radical, um PSD que se recusa a reconhecer o que é evidente. E o que é evidente nestes 2 anos e meio, quase 3 anos, de governo, é que há 260 mil pessoas que deixaram de estar desempregadas. É que a economia criou 290 mil novos postos de trabalho, há crescimento económico, há redução da crispação social, há diminuição da pobreza. O que conta como é que as pessoas se sentem? As pessoas se sentem hoje melhores num país com mais esperança. Aliás, veja que mesmo os protestos laborais agora não são contra os cortes, não são protestos contra a redução dos salários, contra os cortes de direitos, contra... Mas também é exigido o cumprimento de promessas, nomeadamente no caso dos professores, que é um caso que ainda não está resolvido. Sim, e há muitos problemas, o país tem muitas dificuldades e há muitas incógnitas sobre o futuro. Agora, a verdade é que hoje as pessoas reclamam avanços sociais e não protestam contra os recursos sociais, e essa é a diferença entre estarmos governados pelo PS com um acordo à esquerda ou estarmos governados pelo PSD, mais ou menos capturado pelo radicalismo ideológico do CDS. Cancela, eu discordo completamente, não é? Já calculava. Comecemos pela discordância. Não, eu gostava só de discordar, porque assim, nós vivemos num país cujo primeiro-ministro, isto são os olhos do cidadão comum, foi um habilidoso para chegar à liderança do partido, foi um habilidoso para construir uma solução de governo e é um habilidoso a governar. Não é difícil trazer o desemprego de 10 para 8, difícil é trazer de 17 para 10. Não é difícil de reduzir o déficit de 3 para 2, mas difícil foi trazer de 11 para 3. E, portanto, aquilo que se vive neste momento é uma espécie de país cor-de-rosa, usando a imagem do Partido Socialista, radical é a esquerda, e, portanto, eu quero aqui dizer que esta dicotomia entre a esquerda e a direita, para mim, não tem lugar, porque eu acho que, de facto, o PSD, em muitas situações, tem-se comportado muitas vezes à esquerda do próprio Partido Socialista. E, portanto, esta forma idílica de ver o país, quando se diz que não há protestos sociais, pudera. Não, eu disse o PCP, que tem a mão longa da CGTP, naturalmente, acalmou ou fez com que a paz social voltasse às ruas. Mas se calhar isso é uma das vantagens da solução política. O João tocou aí uma questão que é pertinente, esta questão dos professores. Estamos a falar também de um governo sem palavra e, portanto, ao contrário do que aconteceu no governo do PSD. Em 2011,
o país que nós recebemos estava significativamente pior do que aquele que entregamos ao Partido Socialista. E, Mas portanto, passaram 3 anos. Os senhores professores, que são uma classe que reivindica exatamente aquilo que dizem que tem direito, não a reivindica por acaso. Aquilo que aconteceu foi que um Primeiro-Ministro lhes garantiu, sem saber se podia cumprir, um conjunto de direitos que, naturalmente, eles reivindicam. Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro deveria dizer era: eu não posso, o que disse agora, mas não empurrou com a barriga até o momento em que isto possa ter acontecido. Mas ainda há uma negociação. Manuel Pizarro, este problema dos professores pode complicar a vida de António Costa. Nesta altura do orçamento já ouvimos declarações do Bloco de Esquerda com muitos avisos. O Partido Comunista tem deixado a posição clara. Em relação aos professores, aquilo que nos comprometemos a fazer. Não há em nenhum momento, nenhum compromisso, nem no programa eleitoral do Partido Socialista, nem nos acordos com os partidos à esquerda, de que a reposição das carreiras significava a contagem do tempo, entretanto, perdido. Em todo o caso... Mas essa questão ficou sempre aberta, nunca foi explicada. Há que atender a que há reivindicações das pessoas que são justas, das pessoas cuja carreira se aproxima do final e perdem muitos anos, e há que compatibilizar isso com a realidade orçamental. E é isso que vamos fazer com tranquilidade. Eu verifico que o Cancela de Moura tem saudades do governo da Troika, mas é um problema que o PSD tem que resolver consigo próprio. Não vivem para isto, têm saudades do governo. Quer dizer, querem pôr em causa a legitimidade democrática do atual governo. E passam a vida a fazer ataques de caráter ao Primeiro-Ministro. Não há nenhuma dúvida de que este governo tem legitimidade democrática, conferida pela Assembleia da República. Neste momento temos até uma relação muito franca, muito aberta com o atual Presidente da República, mas é preciso lembrar que quem deu posse a este governo, comprovando em absoluto a legitimidade democrática de que ele está imbuído, foi o Presidente da República, Cavaco Silva. Não sei se ele também já estaria dominado pela Troika. Não há nenhuma dúvida sobre a legitimidade democrática do governo e é preciso dar um passo em frente, é preciso que o PSD saia deste seu aprisionamento no passado. Professores, de novo, como é que se resolve esta questão? Vamos negociar com os professores e encontrar uma plataforma de entendimento. Olha, seguramente os professores não vão ter tudo aquilo a que aspiram e vão ter uma parte daquilo a que julgam ter direito, porque é evidente que esse é o jogo de uma sociedade democrática. Diálogo, entendimento, abertura, tudo aquilo que precisamente que faltou durante os 4 anos e meio negríssimos do governo da Troika, em que o PSD e o CDS cortaram a direito, mesmo com coisas que agora dizem que eram contra elas. Porque, vamos ver, isto esteve suspenso durante esse tempo todo. Eu gostava de saber, o PSD ainda o ano passado era contra, veja o assunto das leis laborais, se querem um tema quente da atualidade. O PSD agora rasga as vestes pelo acordo de concertação social. Este PSD, no início de 2017, não foi assim há tanto tempo, votou na Assembleia da República contra uma norma acordada num acordo de concertação social, que era aquela norma que dava uma pequena compensação na TSU pelo aumento do salário mínimo. Porque, verdadeiramente, o PSD é contra o aumento do salário mínimo. Olha, nós vamos voltar a aumentar o salário mínimo porque achamos que as pessoas que têm aquele nível salarial têm, de alguma forma, receber alguma coisa do aumento da melhoria da situação social do país. Como é óbvio, o PSD não é contra o salário mínimo. Não. Quero dizer que só vota contra. O PSD governou 4 anos com e aí pode-se dizer, capturado por um programa de ajuda financeira que não subscreveu, que no fundo não pediu, mas que lhe foi imposto por aquilo que o Partido Socialista desgovernou o país. E, portanto, aquilo que acontece neste momento é importante que se diga que não há um PSD antes ou outro depois. Nem temos saudades da Troika. A Troika foi imposta ao país. Mas parece. E houve quase um partido que fez de herói nacional e um primeiro-ministro para salvar aquilo que o Partido Socialista não conseguiu para bem comum de todos os portugueses. Portanto, eu discordo profundamente e naturalmente das conclusões que retiro. Cancela de Moura e Manuel Pizarro, obrigado aos dois por terem vindo a este Jornal 2, olhar para o Estado da Nação, o debate que marca o momento parlamentar em que os deputados seguem para férias.